É uma alegria estar aqui nessa noite. É uma alegria poder compartilhar, dividir aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, na minha família, nos jovens Fire Up, que a gente serve com tanto amor. E que nessa noite você possa ser transformado pela palavra de Deus, amém? Eu vou pedir uma coisa que eu geralmente peço, eu sei que às vezes as pessoas não gostam muito disso, mas eu quero pedir para você olhar para essa pessoa do seu lado, dá um sorriso para ela, abra um sorriso para ela, fala assim: você está lindo hoje, você está linda hoje. Faça isso, eu vou tomar uma água rapidinho. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A misericórdia dele dura para sempre. O amor dele é infinito por nós. E Deus, a partir do momento que eu soube que eu ia trazer a palavra hoje, Deus ficou batendo na minha cabeça. Amor, 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 amor. E não era minha esposa me chamando. E naquele momento eu entendi que eu preciso falar do básico. Eu preciso falar daquilo que todo mundo já ouviu alguma vez, que é o amor de Deus por nós. O amor de Cristo por nós. Eu pedi para colocar os slides, por gentileza, se deu certo. Deu certo, né? Então tá bom. E hoje o título da palavra, o título da mensagem é Amar como Jesus me ama. E essa mensagem Deus colocou no meu coração um tempo atrás. E entrou num momento em que eu estava um pouco desiludido da minha fé. Que todos nós, independente da posição que nós estamos, sendo um pastor de uma igreja, ou sendo apenas um espectador, nós chegamos em momentos da nossa vida em que nós nos desanimamos um pouco. Por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não andam? Por que aquilo que eu tanto preciso não vem logo? E nós estávamos em um momento assim, quando surgiu essa palavra. Foi um pouco antes de setembro, né? Que aconteceram uma reviravolta na nossa vida depois. E aconteceram muitas coisas boas. E Deus me levou a um lugar em que eu precisava voltar e entender o amor de Deus por mim, para que depois de entender o amor de Deus por mim, eu pudesse replicar e repassar isso para as pessoas. E não só estou falando de estar em cima de um palco, né, pregando, trazendo a palavra, mas no meu dia a dia, no meu trabalho, para quem faz faculdade na faculdade, no dia a dia, para quem pega ônibus, para quem está no trânsito. Nós precisamos sempre relembrar aquele que nos amou primeiro. Sempre relembrar o básico, o princípio de tudo, para que a gente possa viver uma vida abundante em todos os aspectos. Nós esquecemos das coisas. E Deus me trouxe aqui nessa noite para poder relembrar você que Jesus ama você. E que Ele deseja que você entenda a realidade desse amor na sua vida. E eu entendo que a lógica de Deus... Eu tinha ouvido um fundo, um pad. Se der para colocar, eu fico muito grato, porque eu gosto daquele preenchimento. Assim, ó. Se der para colocar aquele padzinho, eu fico grato. Mas a lógica do amor de Deus, ela é uma lógica diferente. Agora estou ouvindo. A lógica do amor de Deus é uma lógica diferente do que nós estamos acostumados nos termos humanos. A lógica do amor de Deus, ela não é pautada na lógica do amor humano. Porque o amor humano, geralmente, ele tem que ser o quê? Recíproco. Eu sou amado por alguém, então eu amo. Se eu não sou amado por alguém, a minha tendência é fazer o quê? Deixar de amar aquela pessoa. Ela não quer meu bem, ela não quer me amar, então eu não vou amar ela. Tá tudo certo. A recompensa humana,
em outros aspectos, também funciona de uma lógica diferente da recompensa de Deus. Por exemplo, todos vocês fizeram alguma prova algum dia na vida, uma prova de colégio. O que vocês tinham que fazer? Estudar para a prova, aprender o conteúdo daquela prova, para chegar na prova, responder as questões e aí sim tirar uma nota. Não é verdade? Se você estudasse bem, gravasse aquele conteúdo, você ia ganhar o quê? Um 10, um 9, um 9,5. Se você não estudasse, ia tirar um 3, um 2, um 0. Agora, na lógica de Deus, as coisas acontecem de uma maneira inversa. Deus, Ele não escolheu nos amar devido ao nosso amor por Ele. Porque nós estamos amando tanto a Deus, que Deus olha lá do céu pra gente e fala assim: nossa, essa pessoa está me amando muito, então eu vou amá-la também, vou abençoá-la também. Nossa, essa pessoa, ela se entrega, ela vem toda quarta-feira no culto de céus abertos, ela vem todo domingo, ela vem até nos 2 cultos da manhã, e se bobear, vem até de noite na igreja. Vem nos 3 cultos do domingo, vem na quarta-feira, vem no 30 semanas, vai no GA. Nossa, essa pessoa está se dedicando tanto, eu vou abençoar ela. Sabe que às vezes nós, como humanos, olhamos, pensamos em Deus, e pensamos que Deus olha para nós dessa forma. E se nós fizermos as coisas para Ele, Ele vai olhar para nós e falar: nossa, essa pessoa está merecendo, eu vou abençoá-la. Mas eu quero te falar que a lógica de Deus é totalmente inversa. Nós somos abençoados porque nós somos feitos filhos de Deus, simplesmente por conta disso. Nós somos abençoados para abençoar o próximo. Nós somos abençoados para entender a bênção de Deus, entender que Ele é bom e depois poder replicar isso para as pessoas. Deus, Ele quer que a gente entenda o quão Ele é bom, o quão Ele é maravilhoso, o quão Ele é amoroso, para que depois a gente possa replicar isso para as pessoas. E pode colocar o próximo slide, por favor? Eu quero te falar que a fé, ela não condiciona Deus a fazer algo por nós. Ah, eu tenho fé, então Deus vai fazer algo. Nós temos as histórias da Bíblia, nós vemos algumas histórias de curas, milagres que aconteceram. E após esses milagres, geralmente Jesus falava o quê? Vai, que a tua fé te salvou. Ou seja, a fé, ela pode provocar coisas. Mas eu quero te trazer uma percepção diferente. Que a fé, ela não provoca coisas novas, mas ela traz à existência coisas que já existem. Então, às vezes pode ficar um pouquinho difícil de você entender, mas a cura que você precisa, a provisão que você precisa, ela já existe, amém? Ela já existe. Você não precisa correr atrás de uma bênção para Deus te abençoar, não. Deus já tem uma bênção para você, Ele já tem uma provisão para você, Ele já tem uma cura para você. O ponto é, o quanto a minha fé é tão forte no que Deus tem para mim, de trazer uma realidade isso, trazer de realidade isso para a nossa vida. Então a fé, ela não condiciona Deus a fazer algo por nós, mas ela torna real no mundo humano aquilo que já existe no mundo espiritual. Você pode colocar a mão no seu coração e falar assim: tudo, fala mais forte assim, tudo o que eu preciso já é real. Isso não é uma questão de positividade, isso é uma questão de fé. Quando nós cremos que o que nós precisamos em Cristo já existe, é só isso aqui, ó, para se tornar uma realidade na sua vida, amém? A vida cristã é resumida em crer primeiro e depois agir, e não o contrário. Então nós cremos no Senhor, que Ele é o nosso Salvador, e a partir desse momento nós somos salvos, e com a salvação em nós, nós começamos a agir como salvos. O pastor Jefferson vive falando, quando ele vai falar dos batismos, né? Que uma das coisas que as pessoas falam quando elas vão se batizar, e elas, na verdade, elas não querem se batizar, é: eu não estou pronto, eu preciso melhorar, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para se batizar. Não. A vida cristã, meu irmão, minha irmã,
ela se resume em você crer primeiro e depois você começar a agir como alguém que crê. Ela é ao contrário. Eu não faço as coisas para Deus olhar para mim e falar: nossa, agora você está bom, aprovado. Não, não. Você foi aprovado em Cristo Jesus. E com essa aprovação de Cristo Jesus, você começa a agir como alguém aprovado em Cristo Jesus. É muito diferente a nossa ótica, a nossa visão de Cristo quando nós começamos a enxergar as coisas dessa forma. Nós paramos de correr atrás do vento, de algo que já existe. Digamos que você tivesse nesse momento, eu quero ouvir um amém, né? Se você tivesse nesse momento R$1 milhão na sua conta, glória a Deus, recebo. Mas aquele dinheiro está na sua conta, mas você finge que ele não está na sua conta. E você continua vivendo com um salário mínimo. Você vive pagando aluguel, uma kitnet bem pequenininha, anda de bicicleta, anda de ônibus, mas você tem R$1 milhão na sua conta. O que é necessário para você mudar a sua vida? Olhar para a sua conta bancária. Falar: eu tenho R$1 milhão. Só que nós estamos numa vida cristã, infelizmente, a maioria das pessoas está numa vida cristã em que você tem uma conta com milhares e milhares de reais, mas não reais terrenos, reais eternos. E nós continuamos olhando para uma vida medíocre terrena. O que Deus tem preparado para nós é muito maior do que essa vida que nós temos aqui na terra, do que o nosso trabalho, do que o nosso carro, do que a nossa casa. Deus quer sim que a gente tenha uma casa boa, Deus quer sim que a gente tenha um carro bom, Deus quer sim que você tenha dinheiro na conta, mas a vida não é resumida nisso. A vida é resumida em fé naquilo que é real no mundo espiritual. Quantas pessoas que têm muito dinheiro, quantas pessoas que são milionárias, bilionárias, e são infelizes na vida delas. Então o que eu estou falando aqui não é sobre um sucesso humano, mas um sucesso espiritual, que é pautado no amor. O que Deus deseja nessa noite é que primeiro nós possamos entender o amor dele por nós, entender o que ele fez por nós na cruz do Calvário, para que nós possamos refletir isso nas pessoas. Pode colocar o próximo slide, por favor? Nós temos uma leitura bíblica que eu vou fazer ela parcelada aqui hoje, para não ocupar tanto tempo no começo. 1 João 4, do 7 ao 12, e depois a gente vai ler do 16 ao 19. Então, se você trouxe sua Bíblia, trouxe seu celular, não abra o WhatsApp, não abra o Instagram, abra o aplicativo da Bíblia. Em 1 João 4, do 7 ao 12, e depois a gente vai ler também do 16 ao 19. O versículo 19, que é o desfecho, e também ajuda a entender um pouco do título da mensagem, ele fala assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Esse é o versículo que... Pode colocar o próximo slide, por favor. Esse slide aí. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mas como que a gente faz para entender o amor dele? Compreender o amor dele, para que a gente possa amar as pessoas. Esse versículo aqui, ele está estampado na camiseta da Ressoar Social, porque a nossa entrega aos outros é um reflexo daquilo que Deus entrega para nós. Tem um ditado que fala que a boca fala que o coração está cheio. Ou seja, você só vai transbordar aquilo que você tem no seu coração. Você só vai passar para as pessoas aquilo que você tem dentro de você. Se você vive uma vida amargurada, você vai passar amargura para as pessoas. Quantos aqui já conheceram pessoas no trabalho que chegavam lá, só de chegar pesava o clima? Quantos aqui já estiveram no trânsito e uma pessoa simplesmente te buzinou porque você fez algo errado, estava brava e às vezes te xingou ainda? As pessoas, elas transbordam, elas falam, elas externam aquilo que está dentro delas. E a nossa missão como cristãos é
conforme a gente vai caminhando com Cristo, cada vez mais a gente externar o que é Cristo em nós, e não nós mesmos. E esse é o principal desafio. A vida, ela não é pautada só em vir na igreja, em vir a um culto, em ouvir uma palavra, em ouvir uma pregação, colocar um louvor no seu carro. A vida cristã, ela é pautada na vida diária. Deus, Ele não quer que a gente fique orando, vou falar uma coisa bem pesada, mas Deus não quer que a gente fique orando 12 horas por dia, enclausurado no nosso quarto. Deus não quer isso. Deus quer que a gente saia de casa, tenha os nossos afazeres, e a nossa vida para as pessoas seja uma oração. Que as pessoas olhem para nós e elas enxerguem Cristo, não porque eu oro muito, ou porque eu jejuo muito, ou porque eu estudo muito a Bíblia, e é ótimo que você faça isso, mas isso não reflete o que Jesus quer totalmente para você. As pessoas precisam ser alcançadas, as pessoas precisam ser tocadas, e a gente só faz isso estando no mundo, estando no nosso dia a dia. E eu quero pegar essa leitura bíblica que eu comentei aqui, de 1 João 4, do 7 até o versículo 19. E eu vou trazer 9 pontos, e eu prometo que não vão ser demorados esses 9 pontos, sobre cada um desses versículos, tá bom? E o primeiro ponto, pode colocar o próximo slide, por favor. Isso aqui é importante, tudo começa em Deus, inclusive o amor. Pode colocar o próximo. Esses são os 9 pontos que a gente vai falar hoje. E o primeiro ponto está no versículo 7. O amor procede de Deus. E o versículo 7 fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor, ele não é uma qualidade humana, é uma qualidade de Deus. Se existe amor dentro de você, presta atenção, se existe amor dentro de você, se você ama sua esposa, seu esposo, se você ama seus filhos, se você ama sua mãe, seu pai, esse amor, ele não provém de você, ele é Deus dentro de você. Você consegue olhar para essa pessoa do seu lado e falar assim: te amo? Consegue? Às vezes você está sozinho no seu banco, tá? Não precisa fazer isso, se você se sente desconfortável. Mas às vezes você está do lado da sua esposa, dos seus filhos. Quando nós amamos as pessoas, quando nós trazemos amor para as pessoas, isso não é nós, é Deus em nós. Ah, eu gostaria tanto que Deus me usasse. Ele já te usa todo dia. Ele te usa para amar quem está do seu lado. Ele te usa para amar a sua família. Sabe quando você acorda com o pé esquerdo, você chuta o cantinho da cama, você fala, aí sai, dá com a cara na porta, tá tudo errado, derruba o café na camiseta, na camisa. Quem é advogado, né? Deve ter roubado o café na camisa, né, Rodrigo? Dá tudo errado naquele dia, mas mesmo assim, você olha para o seu filho, para a sua filha e fala: eu amo você. Isso é Deus através de você, porque naturalmente, o ser humano, o que ele faz? Ele fica bravo, já aconteceu com a gente, isso acontece com cada um de vocês. Fica bravo, sai chutando tudo, chuta até o cachorro. Ah, sai aqui. A nossa tendência humana é essa. Mas quando em meio ao caos, em meio a situações difíceis, nós resolvemos amar quem está do nosso lado, isso é Deus em nós. Amém? As pessoas experimentam o amor porque são imagem e semelhança de Deus. E nós só estamos vivos por conta do amor dele. E eu falo para você, as pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus, elas experimentam do amor de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim, elas experimentam. Inclusive amando o seu cônjuge, amando seus filhos. Elas experimentam o amor de Deus quando elas acordam pela manhã e o sol está lá.
Elas experimentam o amor de Deus quando está quente e daí resolve chover para dar uma refrescada. Sim, elas podem experimentar o amor de Deus, mas nós que somos filhos, amados, nós podemos experimentar um nível mais profundo desse amor, amém? O ponto 2 é: quem não ama, não conhece a Deus. Versículo 8 fala assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esse amor a quem João se refere, nesse versículo, é o amor a quem não conhecemos, o amor a quem não gostamos, o que é muito difícil de nós fazermos. Eu vou te falar uma coisa: se nós não amarmos as pessoas de verdade, nós não conhecemos a Deus. Esses dias eu estava pensando e eu fiquei constrangido em pensar isso. Eu fiquei pensando, olhando meu filho e falando: meu Deus, quantas crianças são maltratadas, são exploradas, são abusadas todos os dias. E Deus olha para essas pessoas que são os abusadores e Deus continua amando elas. Deus olha para elas e fala: eu morri por elas, eu entreguei meu filho por elas. A verdade é que nós, seres humanos, não estamos preparados para amar como Deus ama. Porque a vontade da gente, quando vê um abusador na frente, por exemplo, é espancar o cara, é bater nele, querer que ele vá para o inferno. Eu já vi muita gente criticando o governo, inclusive falando de autoridades e presidente, falando: o presidente tem que ir para o inferno, ele não tem salvação. Já vi pessoas falando isso. Mas Deus olha para aquele presidente, Deus olha para aquela pessoa, que muito além de um cargo, ela é uma pessoa, e Deus enxerga um valor nela. Então nós não estamos preparados ainda para isso, mas nós estamos caminhando para conhecer mais de Deus. E quanto mais conhecermos de Deus, mais amaremos as pessoas. Então a verdade é: nós ainda não conhecemos a Deus, de fato. Nós ainda não conseguimos conhecer a Deus de fato, porque o amor que nós precisamos colocar sobre as pessoas é um amor muito profundo. Muito profundo. O ponto 3 é viver por meio dele. Versículo 9 fala assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Eu quero te fazer uma pergunta: o que você prefere? Você prefere viver uma vida que é sua, mas que logo vai terminar, vai acabar? Ou viver uma vida que é plena, e é uma vida de Jesus em nós, e que será eterna? E nós temos que colocar na balança. Eu quero viver as minhas vontades, eu quero viver os meus sonhos, eu quero viver o que eu quero viver, ou eu quero viver o que Jesus quer viver para mim? Eu vou dar um testemunho, eu não quero que você leve isso para a sua vida, tá bom? É um testemunho nosso de vida, meu e da minha esposa. E aí eu até comentei dela sobre o testemunho e falei: eu acho que tinha que testemunhar mais sobre isso. Nós tivemos nosso filho há 1 ano e 3 meses, obrigado, 1 ano e 3 meses, o Estevão. Mas antes de termos ele, nós engravidamos 3 vezes, e nós perdemos as 3 vezes. Mas antes disso ainda, nós tomamos uma decisão, que foi entregar a nossa fertilidade, o ventre da minha esposa, a minha fertilidade, nas mãos de Deus, para Ele fazer o que Ele quisesse. Isso foi uma escolha nossa. Estou falando que você tem que fazer isso na sua vida. Tem gente já olhou e falou: Deus me livre, né? E quando nós tomamos essa decisão, para mim foi muito difícil, porque eu sou muito racional em relação às finanças. E eu falava: nossa, mas como assim, né? Ter 5, 6, 7, 8 filhos e só parar quando Deus quiser? Que loucura.
Mas a verdade é que Deus estava preparando o nosso coração para o que tinha que acontecer. Nós tomamos essa decisão, deu 1 mês, nós engravidamos a primeira vez. Engravidamos a primeira vez, comemoramos, ficamos muito felizes. E deu, o quê? 1 mês também? Perdemos. E aconteceu esse processo mais 2 vezes. E quando aconteceu a primeira vez, nós percebemos e fomos fazer exames, nós fomos consultar para entender se tinha acontecido alguma coisa. E nós percebemos que a nossa saúde estava totalmente zoada, diriam os jovens. Estava totalmente ruim. Nossa saúde estava mal. Mesmo que fisicamente, olhando assim, a gente estava ok, a gente estava mal. Então a gente começou um processo de cuidado da saúde. E eu não lembro da primeira gestação até a gestação do Estevão, quanto tempo durou mais ou menos? 10 meses. Foram 10 meses. Foram mais? 1 ano e 2 meses, né? Demorou 1 ano e 2 meses nesse período de cuidado do corpo, de cuidado da saúde. Tivemos mais uma perca gestacional no meio do período. Mais 2, né? Pra gente poder finalmente engravidar do Estevão e ter o Estevão. Hoje o Estevão tem 1 ano e 3 meses. E ele tá ali, bagunçando no Kids, aniversário. E para a glória de Deus, nós estamos esperando mais uma menina. A esposa está grávida. E o que eu vejo sobre isso é como Deus ele usa coisas que para a gente é loucura, decisões que são loucura, para nós tomarmos. Como ele usa isso para mostrar a glória dele e falar, eu estou no controle. Às vezes a gente está falando sobre fertilidade aqui, Deus está tocando seu coração em alguma área nesse sentido. Mas às vezes isso serve para outras áreas da sua vida. Alguma área que você precisa abrir mão da sua vontade, do seu interesse, para você viver algo extraordinário de Deus. Para você, às vezes, perceber que você precisa cuidar mais da sua saúde, cuidar mais do seu mental, pegar e parar e falar, eu preciso respirar. Eu preciso fazer uma terapia. O desejo de Deus para a sua vida são planos de bem. Jeremias 29:11 fala isso. Os planos do Senhor para nós são planos de bem, planos de nos fazer prosperar. E eu te pergunto de novo, o que você prefere? Viver uma vida que é sua, mas logo vai acabar e vai ser uma vida normal, às vezes você vai ser bem sucedido no que você faz. Ou você prefere viver coisas extraordinárias em Deus? O apóstolo João falou aqui, para que pudéssemos viver por meio dele. Que nós possamos viver por meio dele. Entender que isso faz todo sentido. Ponto 4 é, nisto consiste o amor. Versículo 10 fala assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso aqui pega muito de encontro o título da palavra. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nós tenhamos amado a Deus, nós termos amado a Deus, mas sobre Ele ter nos amado primeiro. E é isso que consiste o amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, às vezes você está enfrentando uma situação em que você está olhando para si mesmo, falando, eu não mereço, porque eu não estou fazendo as coisas como eu deveria fazer, eu não estou orando quanto eu deveria orar, eu não estou lendo a Bíblia quanto eu deveria ler a Bíblia, eu não estou jejuando, eu não estou dizimando, não estou ofertando, não estou fazendo nada, eu só venho na igreja. Quero te falar que Deus ele te olha da mesma forma. Deus ele não mudou o seu olhar. Deus ele não mudou a maneira que Ele te enxerga. Deus ele continua te olhando com um olhar de amor e falando, filho, filha, se você tomar a sua decisão de mudar o seu rumo, se arrepender, voltar, dar meia volta, seguir pelo caminho correto, eu estou aqui para te apoiar. Agora, se você decidir não fazer mais nada da sua vida, Deus ele vai continuar te esperando. Deus ele vai continuar te incomodando para viver coisas extraordinárias. Deus não quer que você viva a mesmice.
Deus não quer que você viva de quarta em quarta, de domingo em domingo. Deus quer que você viva coisas extraordinárias no Senhor. Amém? Amém? Estão acordados? Amém. Nunca é sobre nós, mas sobre Cristo Jesus, que se entregou pelo perdão dos nossos pecados. Isso é que é amor de verdade. Ponto 5 é: se nos amarmos uns aos outros. E aí o versículo 11 e 12 falam assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Quem aqui quer que Deus permaneça dentro de você? Amém. Só existe uma maneira de Deus permanecer em nós: é amando. A chama do amor é algo que você coloca uma lenha toda vez. Ela é uma fogueira. Se você parar de dar carinho para sua esposa, o amor vai se esfriar. Se você parar de dar carinho para os seus filhos, o seu filho vai se sentir rejeitado. O amor, ele é uma fogueira no nosso coração. E nós precisamos alimentá-la, amando uns aos outros. E eu falo de esposa e filhos porque tudo começa em casa. Mas isso precisa se expandir para fora. Você precisa amar o seu chefe, que às vezes não é tão legal. Você precisa amar aquela pessoa que vem no meio da rua pedir um dinheirinho para você. Ou aquele cara que vem vender bolacha no semáforo para você e você fecha o vidro. Eu já fiz assim, né? Porque o carro, né? Não é vidro elétrico, né? Só apertar o botãozinho. Nós olhamos para as pessoas e nós temos seletividade, infelizmente. Mas quando eu falo do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, é porque é algo que você já tem como natureza. Por favor, não deixe a chama do amor acabar na sua casa. O amor é o que mantém vivo as coisas. Nós lemos antes, Deus é amor. Às vezes você não está tendo uma rotina de devocional, de meditação todo dia pela manhã em casa. Mas, por favor, o amor de Deus, ele não pode cessar na sua casa. O amor de Deus, ele não pode cessar na sua manhã, na sua tarde, quando você chega do trabalho. Se você está aí do lado da sua esposa, eu já faria um carinho nela. Eu te amo. Me perdoa por não ter falado te amo hoje. Ou eu vou falar te amo todas as vezes que eu puder. Já aproveita. Onde há Deus, há amor. Não tem como Deus permanecer em nós. Presta atenção, não tem como Deus permanecer em nós se tem alguém da roda nosso convívio que é desprezado. Não tem como Deus permanecer em nós se tem alguém de fora do nosso convívio que é desprezado. Não tem como Deus permanecer em nós se tem pessoas na nossa vida que nós desprezamos, que nós excluímos, porque nós não gostamos dela. Deus, ele quer permanecer em nós, mas que nós possamos retribuir e dar de amor para as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Versículo 16, no ponto 6, fala assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Repita comigo, diga assim: Deus é amor. Ele é o amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Só reforçando o que eu acabei de falar. Deus, ele é amor. Não tem como nós permanecermos em Deus se não há amor em nós. O amor, ele precisa ser nossa medida. Ele precisa ser a nossa régua. O amor, ele não pode ser a última opção. Sabe? Eu fico imaginando se Deus
Ele não tivesse uma ótica de amor. Se Deus não tivesse uma ótica de amor, a gente não estava aqui. Eu brinco com os jovens que parece que algumas pessoas têm uma visão de Deus assim, que Deus está lá, igual um sniper, está assim, ó, só olhando, só prestando atenção na hora que a gente pisar na bola, fazer pá, headshot. Mas a ótica de amor de Deus é uma ótica incompreensível. Você tem noção que Jesus, Ele amou Barrabás? Você tem noção que Jesus amou Judas? E continuou amando Judas, mesmo depois da traição? O amor de Deus, ele é incompreensível. Então nós precisamos, no nosso dia a dia, vestir a ótica de Deus, vestir o óculos do amor de Deus. Olhar para as pessoas com amor. Olhar para as pessoas, independente do que elas são, do que elas fazem, com o amor de Deus. Enxergar como Deus enxerga. Essa é a essência dele para nós. Versículo 17, no ponto 7, fala assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Esses dias eu estava me perguntando e falando: Deus, por que o Senhor não se manifesta de uma vez nesse mundo? Num lapso que me deu. Por que o Senhor não pega e desce de uma vez e se mostra com toda a sua glória, e as pessoas já acreditam em você e pronto, resolvido o problema. Tudo isso acontecendo. Eu quero te falar uma coisa. Isso serve muito para mim. Tudo isso serve muito para mim. Deus, Ele confia em nós para sermos os seus pés e as suas mãos aqui na terra. Deus, Ele confia em você para ser como Ele aqui na terra. Você viu o que o João falou? Neste mundo, nós somos como Ele. Nós somos iguais a Jesus. Não foi isso que o João falou. Porque ser igual a Jesus é impossível. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, sabe o que Ele fez? Ele transformou nós, eu e você, como corpo dele. Por isso que nós chamamos a igreja do Senhor como corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Quando Deus olha para nós, vou fazer uma pergunta para você. Quando Deus olha para nós somos o corpo de Cristo. Presta atenção. Cristo é a cabeça. Deus olhou para nós. O que Ele enxerga? Cristo. Meu irmão, minha irmã, você não é só mais você. Você não é mais você no seu trabalho, você é Jesus no seu trabalho. Você não é mais você no lugar onde você estiver, na sua casa, na sua família, não, você é Jesus lá dentro. Sabe aquela pessoa que não conhece Jesus na sua família? Quando ela olhar para você, ela tem que enxergar Jesus. Isso é uma realidade que nós precisamos trazer para a nossa vida, nesse mundo, meus irmãos. Nós somos como Ele, nós temos que refletir Ele. Deus olha para nós e Ele não enxerga mais nós, Ele enxerga Jesus em nós. Você tem noção disso? Isso é forte, isso é pesado, mas a gente tem que olhar para isso e falar: meu Deus do céu. Se Deus olha para nós e enxerga Jesus, se as pessoas olham para mim e elas têm que enxergar Jesus e ainda não enxergam Jesus, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Eu preciso mudar a maneira como eu enxergo as coisas. O ponto 8, eu vou acelerar, senão eu vou atrasar. Ponto 8, no amor não há medo. Versículo 18, diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo, ele supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você tem medo de Deus? Você tem medo do que Deus pode fazer? Você tem medo de Deus pesar a mão sobre você? Já ouvi muita gente falando isso. Deus vai pesar a mão. Isso é uma mentira.
Se você tem medo, você não está aperfeiçoado no amor. E se isso encaixa no seu coração, depois a gente vai orar por isso. Às vezes você vive com medo, com receio de ser retalhado, igual eu falei. Parece que Deus está esperando com uma sniper do céu para atirar em você. Só dar uma pisada na bola. Esse Deus com D minúsculo não existe. Esse Deus não existe. Esse é um Deus retratado, pintado por mãos humanas. O Deus real é um Deus de amor. É um Deus que olha para você e te aceita. Ele te aceita, Ele não quer que você permaneça da mesma forma, mas Ele te aceita da forma que você está. Que nós possamos estar aperfeiçoados no amor. Que o medo ele seja extinguido da nossa vida. E para fechar, o versículo 19, que é o que eu li no começo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós temos que fugir do fazer do nosso jeito, do amar de um jeito humano. Jesus ele não olhou para os nossos defeitos para definir o seu amor por nós. Ele não olhou para isso. O amor de Deus é o nosso combustível para amar o próximo. Que todos esses pontos possam ter tocado o seu coração. Que se hoje você não consegue colocar amor aonde você está, expressar amor onde você está, que hoje seja uma virada de chave na sua vida. As pessoas que estão lá fora precisam do seu amor. As pessoas que estão lá fora precisam do seu afeto, que não é um afeto humano, mas um afeto de Cristo. Pode passar o slide, por gentileza? E eu quero te convidar a colocar o seu foco no lugar correto. Sabe qual que é a nossa tendência? Pode subir a banda aqui, pode ficar aqui já, por gentileza. A nossa tendência, meu irmão, como seres humanos, é olhar para as coisas ruins e focar nas coisas ruins. Sabia que tudo aquilo que você foca demais, você atrai para a sua vida? Eu falo isso, e eu vou fazer um teste agora. Vou pedir para você fechar o seu olho rapidinho. Não é para orar, tá? Feche seu olho rapidinho. Eu vou pedir agora para você não pensar em um hambúrguer. Pode abrir o olho. Quantos aqui pensaram em um hambúrguer? Praticamente todos nós pensamos em um hambúrguer. Por quê? Eu falei do hambúrguer. Se nós ficarmos falando, não faça isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo outro, meu irmão, você vai fazer. O apóstolo Paulo, pode passar o próximo slide, por favor. Em Filipenses 4:8, leia comigo. Fala assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Meu irmão, se você olhar para alguém que você não gosta e ficar só pensando no que ela faz de ruim, ela vai continuar sendo uma pessoa ruim para você. Você nunca vai conseguir amar ela. Se você continuar olhando para você, só para as coisas que você faz de errado, você nunca vai conseguir ser uma pessoa melhor. E eu estou te dando uma dica valiosa. Pare de olhar para o seu pecado e comece a olhar para o amor de Deus. Pare de olhar para o seu erro e comece a olhar para o acerto de Jesus na cruz. Para o acerto de Jesus na ressurreição. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E que nós possamos
nessa noite, colocar os olhos fixos no lugar correto. Aquele que nos amou primeiro, aquele que largou as 99 para nos encontrar, é o mesmo Deus que está aqui. Eu quero te convidar a fechar os olhos nesse momento, colocar a mão no seu coração. Quando eu falo colocar a mão no seu coração, às vezes você não quer colocar a mão literalmente no seu coração, mas fique com o seu pensamento fixo nele. O que Deus quer trazer para você nessa noite é um batismo de amor, um batismo de cuidado. Ele quer que nesse momento, meu irmão, você pare para pensar, assim como o apóstolo Paulo falou, em tudo que for verdadeiro, em tudo que for nobre, em tudo que for correto, em tudo que for puro, em tudo que for amável, em tudo que for de boa fama, em tudo que for bom. Quero que você pense agora naquela pessoa que você tem algum atrito e que você às vezes não perdoou ainda. Comece a pensar nessa pessoa, mas tire a ótica errada dessa pessoa. Comece a pensar nas coisas boas que ela tem. Às vezes é difícil achar uma coisa boa, eu sei, mas faça esse exercício nesse momento. Se o problema for com você mesmo, comece a pensar nas coisas boas que Deus fez por você. Comece a pensar nas coisas boas que Deus entregou para você. Pense no seu trabalho. Pense no seu sustento. Pense nos presentes que Deus deu para você. Nesse momento, quero que, se você sentir no seu coração que você precisa entregar algo ao Senhor, igual eu falei, foi uma decisão minha e da minha esposa há um tempo atrás. Se você pensa que é o momento de entregar algo ao Senhor, entregar alguma preocupação da sua vida, algo que você realmente segura para si mesmo, Deus está te convidando a viver o extraordinário. Deus está te convidando a viver o surpreendente. Eu não vou te convidar a vir aqui à frente, mas eu quero te convidar a entregar o seu coração a Ele nesse momento. Se você sente que é o momento de entregar algo para o Senhor, para que você possa viver o amor dEle plenamente. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem tocado nos corações aqui. O Senhor tem feito a sua obra nos corações aqui, Jesus. E tem pessoas nesse momento entregando áreas da sua vida, áreas que estavam travadas, áreas que o desejo era fazer as coisas do seu próprio jeito. Deus, nós sabemos, Pai, que quando nós abrimos mão de algo por amor a Ti, o Senhor nos surpreende, o Senhor faz muito além do que pedimos ou pensamos. Então, Deus, cada coração que está se rendendo aqui, cada coração que está se entregando aqui, entregando áreas da sua vida, Deus, que o Senhor possa agir dando paz nesse momento. Que isso não seja uma decisão dura, uma decisão difícil, mas, Senhor, derrama paz, uma paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, se alguém ainda não entregou a sua vida a Cristo, não se entregou a esse amor, e quer experimentar desse amor, quero te convidar a erguer sua mão para o céu, se você tem esse desejo nessa noite. Nós vamos fazer uma oração. E Pai, nós cremos que a salvação está nesse lugar. E que mesmo que as coisas passem, mesmo que a situação seja difícil, mesmo que as coisas não se enxerguem algo bom, o Senhor está aqui e o Senhor está trazendo salvação. O Senhor está trazendo, Pai, o seu amor. Pai, que essas mãos erguidas, Pai, elas possam sentir o seu toque.
Elas estão se entregando a Ti. Oh, aleluia. Que a Tua salvação impacte esse lugar. Nós cremos nisso. Oh, aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Agora eu quero te convidar a erguer as mãos para os céus. Todos vocês, em ato de rendição a Ele, rendição a esse amor, nós vamos declarar esse refrão. Nós vamos cantar com toda a força que o amor dele é impressionante. Oh, para a gente finalizar, antes de encerrar essa programação, quero te convidar você a abraçar a sua família. Abraça sua família. Se você estiver sozinho, por favor, abrace alguém que está sozinho. Não fique sozinho. A esposa pode vir aqui, por gentileza. Abrace sua família. Se você estiver sozinho, abrace alguém. Não fique sozinho. Que mesmo que a sua família de sangue não esteja aqui, a sua família espiritual está aqui. Não fique sozinho. Nós vamos orar agora. Eu quero que você ore pela sua família. Que você demonstre o seu amor pela sua família, pelos irmãos que estão aí com você, através de uma oração nesse momento. Pai, nós estamos em família aqui. Nós estamos em família, Deus. Cada pai, cada mãe, cada irmão, cada filho, Pai. Cada irmão em Cristo, Deus, que está aqui. Deus, que o Senhor possa abastecer do seu amor, inundar com o seu amor, Pai, através de nós. Deus, nós somos impactados pelo seu amor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa noite que o Senhor preparou. Obrigado, Pai, por nós podermos experimentar do seu amor, Pai, sobre nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor derramou algo maravilhoso para nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Dê um abraço bem apertado. Você está aí com a sua família, dê um abraço bem. Glória a Deus. Aleluia. Que o seu resto de semana seja uma bênção. Que a sua família seja abençoada. Que o seu trabalho seja abençoado. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Vá em paz. Deus abençoe a sua vida. Se você quiser continuar adorando, fique à vontade. Mas o culto está encerrado. Amém.